Desde o momento em que você nasceu, um nome foi dado a você. E junto com esse nome vieram as projeções, vieram os desejos, vieram as expectativas. Antes mesmo de você falar das suas primeiras palavras, o mundo ele já esperava algo de você. E ao longo da vida, essas expectativas, elas só tendem a crescer. Seja um bom filho, seja um bom aluno, seja responsável, seja alguém na vida. Só que o que significa ser alguém? E mais importante, esse alguém que você se tornou é realmente você ou é apenas um reflexo daquilo que os outros esperam de você? A sociedade em si ela nos treina para nós sermos aceitos. Então, desde pequeno, a gente aprende que algumas atitudes vão nos trazer aprovação e que outras vão nos afastar de uma aprovação. Então, se você faz aquilo que esperam de você, você vai receber carinho, você vai receber reconhecimento, você vai receber pertencimento. Mas se você escolhe um caminho diferente, pode ser rejeitado, pode ser criticado, considerado inadequado. Então, diante desse medo, a maioria acaba se adaptando e assim acaba criando ali uma coisa que chamamos de persona, que é uma máscara social que vai nos permitir navegar ali pelo mundo sem causar um desconforto. Só que o problema da máscara é que com o tempo nós começamos a confundi-la com quem realmente nós somos. Então, quanto mais nós tentamos nos encaixar, mais nos afastamos da nossa essência. A gente vai moldando as nossas escolhas para atender aquilo que os outros eles consideram certo, sem a gente se perguntar: isso aqui faz sentido para mim? E é assim que muitos, na verdade, vão viver muitos anos da sua vida, décadas, dentro de um personagem, até que um dia a sensação de vazio ela vai se tornar insuportável, porque existe um momento, em algum ponto, na verdade, da nossa vida, que essa adaptação ela começa a cobrar um preço. Olha, você sente que algo não está certo, mas você não sabe exatamente o que é isso, né? Você tem tudo aquilo que disseram que você deveria ter. Talvez um bom emprego, um relacionamento estável, reconhecimento. Só que ainda assim, sente que está faltando algo. Então a insatisfação ela surge sem um motivo aparente. E nesse momento você percebe que passou algo, na verdade passou tanto tempo tentando corresponder às expectativas que você acabou se perdendo de si mesmo. Então quem você seria se ninguém tivesse assistindo? Se ninguém tivesse esperando nada de você? Se você pudesse apagar todas as influências externas e recomeçar do zero, quais seriam as tuas escolhas? E esse é um dos questionamentos mais difíceis da gente encarar, sabe? Porque revela o quanto da nossa identidade está entrelaçada com uma necessidade de aprovação. E é por isso que muitos evitam fazer essa pergunta. Porque admitir que não sabe que realmente são pode ser assustador. E eu sei como é assustador você não conhecer a si mesmo. Só que esse também pode ser o teu momento mais libertador da vida. Porque a jornada, ela não é sobre corresponder ao que esperam de você. É sobre lembrar de quem você é além de tudo isso. E quando você finalmente se encontra, você percebe que a única expectativa que realmente importa é a que tua alma tem para você. E para Carl Jung, né, há uma parte de nós que não se limita ao que os outros esperam, aquele papel social. Ele não é um papel que a gente desempenha, sabe? Nenhuma imagem que a gente projeta para o mundo. Esse self, ele é a verdadeira essência, aquilo que é você mesmo, a totalidade daquilo que você é, daquilo que nós somos, muito além de rótulos que a gente carrega, das influências externas que tendem a moldar a nossa identidade. Só que o problema é que muitos chegam a conhecê-lo de verdade, é que poucos, na verdade, chegam a conhecê-lo de verdade. Desde cedo, nós aprendemos a construir um ego forte,
essa parte da nossa psique que nos ajuda a funcionar no mundo, a criar uma identidade reconhecida pela sociedade. E o ego, ele é necessário, mas ele tem um grande defeito, porque ele acredita que é tudo o que existe, ele acredita que ele é tudo que há. Ele se apega às conquistas, ele se apega aos títulos, às narrativas que nós criamos sobre nós mesmos. E o ego, ele se preocupa muito com o sucesso, né? E quem é sucesso, com status, aceitação. E quanto mais a gente se identifica com esse ego, mais a gente fica preso a uma superfície da vida, afastado da profundidade que o self, ele representa. Esse self, ele não precisa de uma validação. Ele não se mede por números, por likes, por aprovação. Ele simplesmente é. Só que quando a gente ignora essa parte profunda de nós mesmos, nós começamos a sentir um vazio. O sucesso externo, ele acaba perdendo o brilho. O que antes parecia suficiente já não preenche mais. É como então se algo dentro de nós chamasse, mas que a gente não soubesse exatamente o que é. E esse chamado é o teu self. É quando você volta para si mesmo. Ele está tentando emergir. Então, Jung, ele acreditava que, na verdade, a realização humana, ela não está em fortalecer o ego, mas está em você permitir que ele se renda ao teu self. Isso não significa que você vai destruir o ego, tá? Mas você vai colocar ele no lugar certo, como um instrumento do nosso ser e não como nosso dono. Só que o ego, ele resiste, ele teme perder o controle, ele teme o desconhecido. Por isso muitas pessoas, elas acabam fugindo desse processo. Elas se distraem, elas correm atrás de mais e mais e mais e mais, conquista mais e mais aprovação, mais distrações e bota distração nisso. E qualquer coisa para evitar esse confronto com essa parte mais profunda de si mesmas. Só que fugir desse chamado vai ter um preço, porque nunca isso vai desaparecer. Ele se manifesta em sonhos, em intuições, em crises inesperadas que nos forçam a olhar para dentro. Uma vida que ela não é analisada, ela não vale a pena ser vivida, né? Então nos cobra a vida que nós deixamos de viver por medo, por conveniência, por costume. E um dia nós percebemos que nós passamos tanto tempo tentando ser alguém para o mundo que a gente esquece de reconhecer quem realmente nós somos. Então essa jornada para você voltar para si mesmo não é o caminho fácil, só que é o único que nos salva, que nos leva à verdadeira plenitude, porque só quando você deixa de se definir pelo externo, você se entrega ao que já estava dentro de você. Já estava aí o tempo todo. Você encontra a liberdade que sempre você buscou. Então a maior ilusão que nós carregamos é acreditar que nós já sabemos quem nós somos. A gente passa a vida toda acumulando rótulos, na verdade, experiências, opiniões sobre nós mesmos, mas na maioria das vezes tudo isso é apenas um reflexo de influências externas. E aquilo, a verdade, na verdade, ela continua soterrada, esperando o momento de emergir. E esse momento ele só chega para aqueles que realmente vão ter coragem de se olhar de verdade. Esse é o caminho da individuação. Ele é o processo que Jung descreveu como uma jornada para você se tornar inteiro. Individuar-se não é simplesmente você crescer ou amadurecer. Não é se encontrar no sentido de você mudar de carreira, viajar para você redescobrir ou adotar novos hábitos, tá? É um processo muito, muito, muito mais profundo, quase cirúrgico, onde todas as partes da tua psique, as que você reconhece e as que você preferiu ignorar, elas precisam ser confrontadas, elas precisam ser integradas. A sociedade nos ensina que precisamos interpretar papéis. O bom profissional, o parceiro ideal, o filho exemplar, a pessoa confiável. E ao mesmo tempo, né, ao longo do tempo, a gente começa a confundir esses papéis com a nossa verdadeira identidade. Entenda que a gente tem persona, mas também tem a tua individuação. A individuação ela exige que você vá além,
que você encare o desconforto de você perceber que talvez muito do que você acreditava ser você era apenas um reflexo daquilo que esperavam de você. E aqui está um ponto que ele é desafiador. A individuação, esse teu processo, não é um processo confortável, para ser sincera. Pelo contrário, é uma jornada que vai exigir que você quebre ilusões. Exige que você pare de mentir para você mesmo. Que você aceite que talvez tenha passado anos vivendo de uma forma automática. Que você precisa voltar para a tua autenticidade. Que você passou anos se moldando para você caber em lugares que nunca foram teu. E esse confronto, ele pode ser doloroso, mas eu te digo que isso é libertador. Então, Jung ele já dizia, né, que esse processo de individuação é o equilíbrio entre o que a sociedade impõe e o que a alma ela deseja. Isso significa que não se trata de você rejeitar o mundo, mas de você se posicionar dentro dele sem você se perder. Não significa que você vai abandonar responsabilidade, que você vai ignorar regras, mas sim você vai fazer escolhas que sejam tuas e não simplesmente respostas automáticas às expectativas dos outros. Então, o problema é que a maioria das pessoas, na verdade, elas vão ter medo desse processo, porque para você se tornar quem você realmente é, você precisa abrir mão daquilo que você não é. E isso pode significar você mudar relacionamentos. Isso pode significar abandonar certezas, reavaliar sonhos que pareciam inquestionáveis. E pode significar também aceitar aquilo que você sempre quis, que talvez tenha sido apenas um desejo emprestado. Pode ser você identificar que aquilo realmente não era o que você queria, que aquilo não é genuíno, que aquilo não é seu. Só que o que acontece se você não passar por esse processo também? Se você continuar seguindo o caminho que ele é apenas esperado, que você quer atender expectativas alheias, ignorando essa inquietação que ela é interna, o preço ele vai ser alto. Porque você vai viver uma vida que parece correta por fora, mas ela não tem alma. É alcançar tudo aquilo que diziam que traria felicidade e ainda assim você vai sentir que falta algo. É a angústia de você perceber tarde demais que você nunca foi totalmente você mesmo. A individuação, ela não tem um fim. Ela não é uma meta que você atinge, pronto, está completo. Na verdade, é um caminho contínuo de aprofundamento, de ajustes, de reconstrução constante. Mas uma vez que você começa essa jornada, não há volta. Porque depois que você vê a tua essência de verdade, nenhuma máscara passa a ser confortável novamente. Nosso inconsciente, ele fala com a gente o tempo todo. Ele vai sussurrar através dos sonhos, vai sussurrar através das intuições, de repetições misteriosas em nossa vida. Só que a maioria das pessoas passa a não escutar, porque a gente está tão imerso, sabe, na lógica, nesse ruído externo, na pressão do dia a dia, que a gente passa a ignorar muitas vezes essa outra linguagem, uma linguagem que ela é simbólica, sabe? Então, para Jung, na verdade, compreender essa linguagem é essencial, porque é um processo de individuação. Porque é assim que esse self ele tenta nos guiar de volta para quem realmente nós somos. O inconsciente ele não se comunica com palavras diretas. Ele vai usar símbolos. E os símbolos têm poder. Um sonho estranho, uma coincidência que parece impossível, uma sensação de déjà vu, uma imagem que se repete na tua mente sem explicação. Nada disso, entenda que é aleatório. No mundo não existe coincidência. Eu acredito muito nisso. São fragmentos de um código que precisa ser decifrado. O problema é que a mente racional ela quer respostas rápidas, ela quer respostas claras, quer explicações lógicas, mas o inconsciente ele opera em um nível muito mais profundo. Ele fala com metáforas, ele fala com arquétipos, com padrões escondidos na trama da realidade. Então, por isso, Jung ele acabou dedicando grande parte da vida dele, na verdade, para estudar os sonhos.
E ele acreditava que os sonhos, eles não eram apenas descargas do cérebro, mas mensagens diretas do inconsciente tentando revelar aquilo que a nossa mente consciente, ela muitas vezes não consegue enxergar. Um animal que às vezes aparece em um sonho, um lugar que ele é desconhecido, que ele surge repetidamente, um evento que muitas vezes parece absurdo. Tudo isso tem um significado, mas não da forma literal. Isso são estudos. Então são pistas, são mapas, são símbolos que eles precisam ser explorados. E não são apenas os sonhos. Nossa própria vida é cheia de padrões simbólicos. Você já percebeu como algumas situações parecem se repetir muitas vezes na tua vida? Você encontra sempre o mesmo tipo de pessoa? Você encontra muitas vezes sempre você fica preso, na verdade, naqueles mesmos conflitos. Você se vê diante das mesmas decisões como se estivesse preso em um loop infinito, em um ciclo invisível. Isso não é coincidência. Quando padrões se repetem, significa que há algo que ainda não foi compreendido, algo que precisa ser integrado. O inconsciente, ele coloca essas situações em nosso caminho até que finalmente nós vejamos a verdade que nós estamos ignorando. Mas o que acontece quando nós recusamos a escutar? Quando nós descartamos os sonhos como uma bobagem, a gente ignora a nossa intuição, ou como coisas da cabeça, ou a gente insiste ali nos mesmos erros sem tentar compreender isso, o inconsciente, ele não desaparece. O inconsciente, ele sempre está aí. Ele se torna mais insistente, ele começa a se manifestar de formas mais intensas, como ansiedades, crises, sentimentos de vazio. Quando você ignora a tua psique profunda, ela vai encontrar outras maneiras de chamar a tua atenção. E muitas vezes, a única forma que ela tem de fazer isso é através do sofrimento. Então, que quando você nega, na verdade, o teu inconsciente, você acaba vivendo uma vida pela metade. Porque quanto mais você se fecha para essa outra parte de si, mais desconectado você acaba se tornando. E quanto mais desconectado, mais perdido você vai se sentir. Então a chave para você sair disso, para essa jornada, na verdade, você entrar nesse caminho, não está em você controlar, não está em você silenciar o teu inconsciente, mas você aprender a dialogar com o teu inconsciente. Em você olhar para os símbolos, em você escutar os sinais, em você aceitar que existe algo em você que sabe mais do que a tua mente racional jamais poderá compreender. O inconsciente, ele não é o inimigo. Ele é um guia, ele é um mestre silencioso que ele nunca para de falar. Ele só espera o momento em que você finalmente está pronto para você ouvir. Então a verdadeira essência da vida não está em você seguir um fluxo ou em você se ajustar a expectativas externas, mas está na tua capacidade de você escolher conscientemente o caminho. Conscientemente você vai escolher o teu próprio caminho, a tua própria voz, você vai escolher a tua história, vai escrever a tua história, em vez de você viver ali a história que os outros criaram para você. Você viver com um propósito não é simplesmente, uma meta a ser alcançada. É um processo constante de você estar em alinhamento entre o que você é e aquilo que você faz. Então, quando você começa a se reconectar com a tua essência mais profunda, a vida ela deixa de ser uma série de ações automáticas e ela começa a ser uma jornada de intenção, uma jornada de verdadeira autenticidade. E o propósito, afinal, ele não é algo que você vai encontrar. Ele é algo que você cria. Isso acontece quando as tuas escolhas elas começam a ressoar com a tua verdade interna e não com as exigências do mundo ao teu redor. A verdadeira questão não é o que você vai conquistar, mas quem você vai se tornar ao longo dessa jornada. Então, quando você começa a agir em alinhamento com a tua essência, as obrigações diárias, elas se transformam. Elas vão se transformar, na verdade, em escolhas conscientes. E o peso da vida vai parecer que está diminuindo. Porque o que antes parecia uma
carga agora é feito com paixão, é feito com clareza, é feito com propósito. Não é sobre preencher o vazio com o que o mundo diz que é importante, mas é você dar espaço para o que realmente importa para a tua alma. Quando você abraça essa jornada de autoconhecimento, você começa a viver de forma significativa, porque está em sintonia com algo muito maior do que os padrões, do que as expectativas externas, do que aquilo que realmente falaram, olha, segue isso aqui porque todo mundo faz assim. Viver com significado é um alinhamento contínuo entre o que você faz e quem você é. Isso não significa que a tua vida ela passa a ser livre de desafios. Só que o verdadeiro significado emerge quando você consegue transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento. O que parecia ser um peso torna-se uma experiência que enriquece a alma, porque agora você vê sentido até mesmo nas dificuldades. O verdadeiro propósito não é apenas sobre conquistar algo externo, mas sobre você se tornar a tua melhor versão de si mesmo enquanto você está caminhando, enquanto você está ali na sua jornada, você está no seu próprio caminho. Essa é a essência de você viver com significado. É o alinhamento perfeito entre o que você é e o que você faz. Quando você se permite viver de acordo com aquilo realmente que você acredita na tua essência, a vida ela não é mais uma série de reações, de uma reação automática. Ela é um processo contínuo de criação, um processo contínuo de escolhas conscientes, um processo contínuo de você ser quem você realmente é. É um caminho que você cria, que você corre de acordo com os valores mais profundos da tua alma, com os valores mais profundos ali também da sua psique, porque a verdadeira vida começa quando você se reconecta com quem você realmente é. No entanto, para você caminhar em direção à tua essência, você precisa enfrentar aquilo que Carl Jung ele chamava de o guardião do umbral, que é a nossa própria sombra. A sombra, ela é tudo aquilo que você negou de si mesmo, para você ser aceito. São os desejos ali muitas vezes parecem inadequados, as tuas raivas não expressas, as tuas fraquezas escondidas e até muitas vezes talentos que você enterrou porque alguém disse que não tinha valor. Quando você era pequeno, que você falou, nossa, meu sonho é ser isso aqui, e alguém foi lá e podou você, cortou aquilo da tua vida. Então, desde a infância, a gente é ensinado a separar o eu bom do eu mal. Então, a gente guarda aquilo que é bonito na vitrine da persona e a gente joga o que é feio no porão ali do inconsciente. Só que o problema é que o porão ele não é um cofre, ele é um organismo vivo. Tudo que você nega ganha força na escuridão. Você já sentiu uma irritação profunda ou desproporcional com alguém? Você já se pegou julgando duramente o comportamento de um estranho? Na maioria das vezes, o que nos incomoda no outro é um reflexo da nossa própria sombra que a gente não quer reconhecer. A gente projeta muitas vezes nas outras pessoas as partes de nós mesmos que nós detestamos ou que fomos proibidos de viver. E enquanto você não encarar a tua sombra, ela vai governar a tua vida através de impulsos, vai governar através de medos, de preconceitos, e você chama isso de destino muitas vezes. Encarar a sombra não é sobre você se tornar uma pessoa pior, mas é sobre você se tornar uma pessoa que é completa. Um homem e uma mulher que não conhece a sua própria, muitas vezes, agressividade, digamos assim, é uma pessoa perigosa porque não tem controle sobre si mesmo. Uma pessoa que não reconhece a sua força, ela escolhe a mansidão, ela na verdade passa a ser vista como um homem virtuoso, uma pessoa virtuosa. Só que a integração da sombra é o que nos dá profundidade. Sem ela, a nossa bondade, ela passa a ser superficial, passa a ser uma mera obediência às regras sociais. Com ela, a nossa bondade é uma escolha, muitas vezes consciente, vai sendo nascida ali da nossa própria complexidade.
Só que por que a gente tem tanto medo, né, de olhar para dentro? Por que será que isso acontece? Na verdade, a luz da consciência, ela vai queimando as construções, as ilusões construídas para nos proteger. É doloroso você admitir muitas vezes que você sente inveja, que você é egoísta, ou que muitas vezes as tuas boas ações foram motivadas pelo desejo de você ser admirado. Só que é nesse solo escuro e fértil da sombra que estão as sementes da criatividade, as sementes da vitalidade. Quando você para de gastar energia tentando esconder quem você é, essa mesma energia volta para você na forma de força vital. Você para ali de ser um personagem de papelão, e você se torna um ser humano de carne, osso e alma. A individuação, ela exige esse mergulho. Não existe despertar da consciência sem incômodo. Então ninguém se torna iluminado imaginando ali figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. É quando você finalmente traz a luz para o teu porão que você percebe que os monstros, eles não eram tão terríveis assim. Eram apenas partes de você pedindo para serem vistas, pedindo para serem acolhidas, pedindo para ser integradas ao todo. E nesse processo, você começa a notar uma mudança na tua relação com o tempo, porque o mundo moderno vai nos impondo muitas vezes uma urgência frenética. A gente tem pressa para vencer, a gente tem pressa para chegar, a gente tem pressa para ser feliz, você tem pressa para ficar competindo ali com outras pessoas, só que a alma, ela não conhece o relógio, ela não conhece as estações. Então a gente vive ali uma cultura que muitas vezes valoriza o verão, que é o brilho, o ápice, a colheita. Só que para que a árvore dê frutos, ela precisa passar pelo inverno de recolhimento, pelo outono do desapego, pela primavera do renascimento silencioso. Viver para os outros é viver em um verão eterno, um verão muitas vezes artificial, onde você precisa estar sempre ali produtivo, sempre sorrindo, sempre em alta. É uma vida que passa a ser exaustiva muitas vezes, porque você acaba ignorando os ciclos naturais da psique humana. Quando você se volta para o self, você entende que os momentos de tristeza, de vazio, de dúvidas, não são erros de sistema, são na verdade inverno da alma. É o momento que você vê ali que a energia se volta para dentro para processar o que foi vivido e preparar ali para o novo. Então, se você não respeita o teu tempo interno, você vai acabar adoecendo. Depressão, burnout, muitas vezes são formas ali que a alma ela encontra para te obrigar a você parar, para você se ouvir, quando você se recusa a ouvir ali os sinais mais sutis. Então é o corpo dizendo: eu não aguento mais sustentar essa máscara, pedindo ali, clamando para que você olhe para si mesmo, para que você busque se reencontrar. Encontrar a tua essência significa, portanto, fazer as pazes com o silêncio e com a espera. É entender que nem todo dia vai ser um dia de uma conquista externa. Alguns dias são feitos apenas para você observar, para você sentir, para você simplesmente ser. E isso nos leva a um conceito fundamental, a sincronicidade. Então, quando a gente está alinhado com o nosso processo de individuação, o mundo externo ele vai parecer que está respondendo de formas misteriosas a isso. Então, tem muitas vezes eventos que a mente racional ela chamaria de coincidência, só que começam a fazer muito sentido. O livro ali que cai da estante, o encontro inesperado na rua, uma frase ouvida ao acaso. Quando a gente está atento, a gente percebe que a vida está constantemente dialogando conosco. A sincronicidade, na verdade, ela é o sinal de que a fronteira entre o mundo externo e o mundo interno é mais porosa do que aquilo que a gente imagina. Estão muito mais conectados do que aquilo que a gente vê. É como se o universo ele conspirasse para nos manter no caminho, enviando ali lembretes de que nós não estamos sozinhos nessa busca. Só que para a gente perceber a sincronicidade, é preciso você estar presente. Quem vive para os outros está sempre com a mente ali, muitas vezes no futuro.
no que vão pensar. Ai, meu Deus, o que que vão achar de mim se eu fizer tal coisa, se eu seguir por esse caminho. Ou no passado, né, aquilo que você deixou de fazer. Estar presente é o único lugar onde o teu self ele pode ser encontrado. O self que habita agora, ele não está nas projeções do que você quer ser daqui 10 anos, nem nas mágoas ali do que você foi. Ele está na qualidade da sua atenção nesse exato momento. Então, ao longo dessa jornada, você vai perceber que o teu círculo social, ele muitas vezes pode diminuir. Algumas pessoas se sentem confortáveis apenas com a tua máscara, porque a tua máscara, ela não desafia. A tua máscara, ela não incomoda, porque você faz tudo somente pensando nos outros, no que os outros vão pensar. Quando você começa a ser mais autêntico, você se levar realmente em consideração, você se torna um espelho que reflete ali muitas vezes aquilo que incomoda em outras pessoas, porque é algo que eles não se resolveram consigo mesmo. E tá tudo bem. É melhor você ter poucos encontros reais do que 1000 conexões superficiais baseadas em personagens falsas. A solidão nesse estágio vai deixar de ser um peso, se torna a solitude, que é a capacidade de você estar bem com a tua própria companhia. Você precisa se sentir confortável em você ter a melhor companhia do mundo, que é a sua companhia. A pessoa que se encontrou, ela nunca está sozinha, porque ela habita na sua própria morada interna. Ela se tornou a sua melhor amiga, a sua conselheira, o seu refúgio. Isso não significa isolamento, mas sim uma nova forma de você se relacionar. Porque agora você não busca o outro para você preencher o vazio ou para você validar a tua existência. Você busca o outro para compartilhar a plenitude, aquilo que você já encontrou em si mesmo. O amor, ele vai deixar, sabe, de ser uma necessidade carente e passa a ser um transbordamento. Você ama não porque você precisa de uma aprovação, não porque você tem medo de ficar sozinho, não porque você não se sente bem com a tua companhia, mas porque você reconhece no outro a mesma centelha divina e a mesma complexidade que você descobriu em você mesmo. Então, chegar a esse ponto exige uma coragem quase que heróica, porque é uma jornada do herói descrita ali para você profundamente você se encontrar. O herói não é aquele que vence exércitos, mas é aquele que vence os seus próprios dragões internos. É o chamado para essa aventura. Ele acontece agora. Pode ser um sussurro, pode ser uma insatisfação leve, pode ser uma crise ali profunda que só você sabe. Não importa como ele chega, o importante é como você vai responder a isso. Você vai continuar mantendo somente as aparências, só se importando com os outros, se abandonando? Você vai polir ali a sua máscara que já está rachando? Ou você vai ter a audácia de você deixar o teu velho eu morrer para que o teu verdadeiro ser possa nascer? Lembre-se disso, o mundo ele já tem cópias demais. Já tem cópias demais, você precisa se encontrar. O mundo realmente precisa do teu eu mais autêntico. Você vê esse mundo com habilidades, com gostos que somente você existe. Só existe um de você nesse mundo. Você precisa, então, trazer isso para fora. Essa jornada para o self é um retorno para casa. É um reencontro com a criança que você foi antes de você aprender a agradar. Só que com a sabedoria de um adulto que enfrentou as tempestades da vida. Não viva a vida de outras pessoas somente porque você está com medo de desagradar, sei lá quem seja. Mas busque, sabe? Busque dentro de você essa centelha divina. Busque dentro de você, ocupe o seu lugar. Sinta o teu peso na terra, respire o teu próprio ar. A liberdade, ela não está em você fazer o que você quer, mas em ser o que você é. Quando você finalmente descobre quem você é, você percebe que você nunca esteve perdido. Você estava apenas sendo gestado pelo tempo, esperando o momento de finalmente você despertar. Então eu vou te dar aqui um exercício, o exercício do espelho, o exercício da sombra. Agora que você compreende essa teoria, como fazer isso para a minha vida real? Como que eu coloco ali o pé no chão? Como que eu aplico esses conhecimentos na minha vida?
Pessoal, o autoconhecimento sem ação, ele é apenas um entretenimento intelectual. Para você começar a encontrar a tua essência, eu proponho aqui um exercício prático dividido em 3 etapas, tá? Então pega um papel e caneta, você vai tirar 15 minutos da tua vida para você mesmo. No primeiro passo, você tem que identificar a tua persona. Eu quero que você liste, tá, 3 situações recentes em que você disse sim, mas você queria dizer não. Pergunte-se honestamente o que eu estava tentando proteger. Era o medo de eu ser julgada? Será que era o desejo de eu ser vista como uma pessoa prestativa? Quando você identificar isso, você vai ver os contornos da tua máscara. A partir de amanhã, escolha uma dessas situações para você ser 10% mais honesto. Não precisa você ser radical, mas apenas comece a sinalizar a tua verdade. O passo 2 você vai fazer um exercício de projeção. Pense em alguém, qualquer pessoa aí, olha aí para a tua vida, alguém que desperta em você uma irritação irracional, alguém que você não suporta, digamos assim, sem um motivo grave, tá? Então liste 3 características dessa pessoa. Agora você vai olhar para a lista e você vai se perguntar: em que momento da minha vida eu fui proibido de agir assim? Onde essas características dessa pessoa vivem em mim de uma forma escondida? Integrar a tua sombra, ela começa com o reconhecimento de que o outro faz é apenas um gatilho para o que você ainda não resolveu dentro de si. Quando você passa a olhar dessa forma, você vai ver que essa irritação com o outro, ela vai tender a diminuir, porque o teu foco está mais em si, ele não está muito no outro. E a etapa 3, você vai fazer um diálogo com você mesmo. À noite, quando você for dormir, faça uma única pergunta para o teu inconsciente: o que eu estou negligenciando em mim mesmo? Não espere uma resposta imediata, não espere uma resposta lógica, apenas deixe a pergunta aí no ar. E nos próximos dias, eu quero que você observe os teus sonhos. Deixa um caderno, uma caneta ali perto da tua cama, porque você vai anotar esses sonhos que você for ter, as tuas intuições, as sincronicidades que aparecem. Porque, na verdade, esse teu eu que está escondido, ele vai responder através de sinais. Viver a própria essência não é um evento, é uma coragem prática. É a coragem de você, na verdade, tirar uma camada da cebola por vez e você chegar ali no núcleo. Então começa hoje, comece pequeno, mas comece por você, comece se priorizando. Eu sou Diane Vieira e aqui eu te entrego conhecimentos de psicologia, filosofia e espiritualidade, fundamentos para você retomar realmente o governo da tua própria existência. E se você sentiu que essa transformação ela é para você, eu informo que está aberta a turma para você entrar no CMD, Código da Mente Destravada, somente até o dia 13/1, porque eu vou fechar a turma para quem quer desbloquear a mente para manifestar um novo caminho de vida com clareza e propósito. Eu vou deixar o link aí na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.